O resgate das abelhas sem ferrão, uma aventura zumbástica. Na colmeia agitada das abelhas, uma notícia mudaria completamente a vida desses pequenos insetos. Melinda, uma abelha sem ferrão da espécie jataí, saiu bem cedo à procura de néctar e, quando atravessou os muros da escola Terra Prometida, ouviu a diretora conversando com os professores, e o assunto fez com que ela ficasse muito assustada. Melinda deixou de lado seu trabalho como operária e voou bem rápido para contar à rainha Mirabel o que estava acontecendo. Majestade, majestade, estamos todos em perigo. Acalme-se, Melinda, ou vai estragar os ovos que acabei de colocar nas células de cria? Você não vai acreditar no que aconteceu. Hoje, enquanto eu estava voando por aí, ouvi que a escola que fica no terreno ao lado será ampliada e a casa em que moramos será demolida. A rainha sabia que aquela era uma notícia muito ruim, pois ela não sabe voar e as outras abelhas também não abandonariam seu lar. Uma demolição seria o fim de sua linda família. Preocupada, ela mandou avisar a colônia da rainha Abelinda. Abelinda era uma rainha que soltou seu enxame da colônia de Mirabel. Quando a colônia estava forte, com muitos membros, Abelinda, que ainda era uma princesa, em poucos dias se tornou uma rainha. Algumas operárias saíram em busca de uma casa para ela e logo formaram uma nova família, com Abelinda comandando a todos. Essa casa ficava a poucos metros de distância no mesmo lote e dessa forma elas também corriam um grande perigo. Melvin, um jovem zangão que gostava de conversar, estava atento a tudo o que acontecia. Voou rapidamente para avisar sua tia Belinda. Tia Belinda, nossas colônias estão em risco! A rainha Mirabel pediu para avisá-la que as casas onde escolhemos para fazer nossos ninhos serão demolidas. E agora, o que vamos fazer? Onde ouviu essa conversa, Melvin? Você está de novo pregando uma peça em mim? Não, tia, nós estamos todos surpresos. Esse será o nosso fim, gritou o pequeno zangão. Aquela notícia inesperada abalou a rotina das abelhas. Nos dias que se seguiram, as abelhinhas não falavam em outra coisa. Todas estavam muito tensas, pois elas nunca se mudavam, mesmo que estivessem em risco, porque esse era o modo de vida delas. Dona Fátima, diretora da escola, e a professora Márcia decidiram fazer uma vistoria pelo local que seria demolido. Foi então que avistaram um pequeno pito saindo do alicerce da casa. Veja, Márcia, isso é a entrada da colmeia de uma abelha jataí. Logo à frente, Dona Fátima percebeu que havia outra colmeia. Ah, abelhas são perigosas, Dona Fátima. Vamos sair daqui, disse a professora Márcia. Não, essas abelhas são chamadas indígenas ou nativas e elas não têm ferrão. No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Não podemos deixá-las aqui, pois são muito importantes para a agricultura e o ecossistema. Elas precisam ser resgatadas, comentou Dona Fátima, que tinha em casa um meliponário com muitas espécies de abelhas sem ferrão. Márcia ficou muito curiosa para conhecer sobre as abelhas sem ferrão e iniciou uma pesquisa sobre elas. Na semana seguinte, ela chegou na sala com um anúncio empolgante para fazer. Alunos, hoje teremos uma experiência incrível, disse ela com um sorriso animado. Vamos conhecer algumas espécies de abelhas que não têm ferrão. Os olhos curiosos dos alunos se iluminaram enquanto eles se aproximavam do local onde estavam as colmeias. O zumbido suave das abelhas ecoava no ar e todos seguiam atentos às instruções da professora. Olhem, crianças, esse canudinho aqui na parede é a entrada do ninho das abelhas jataí. Ele é feito de cera e, ao escurecer, elas fecham essa entrada para a proteção do ninho. São conhecidas como abelhas nativas brasileiras, explicou ela. Elas não possuem ferrão, o que significa que são inofensivas
e não representam um perigo para nós. Portanto, devemos respeitá-las e sermos gentis. A turma observou fascinada enquanto pequenas abelhas amarelas voavam ao redor. Ei, olhem! Exclamou Pietro, apontando para uma abelha que carregava uma bolinha amarela nas patas traseiras. O que ela está fazendo? São abelhas carregando pólen, respondeu a professora Márcia. Elas usam esse pólen para alimentar suas larvas e garantir o crescimento saudável da colônia. Ai, é incrível como elas são dóceis, comentou a Maria Alessandra. Eu sempre pensei que todas as abelhas fossem agressivas. Acredito que muitas pessoas pensem assim, concordou a professora. Mas as abelhas sem ferrão são uma prova de que a natureza é cheia de surpresa. Elas são fundamentais para a polinização e a preservação do meio ambiente. Professor, olha lá em cima daquela mangueira. É uma caixa de marimbondos, gritou Pedro Augusto com uma mistura de empolgação e preocupação em sua voz. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto apontava com entusiasmo para a descoberta inesperada. Todos se viraram para admirar o fascinante e, ao mesmo tempo, assustador ninho suspenso. Não, aquilo também é uma abelha, disse o Davi. Lá na minha casa tem uma dessa. Elas se chamam arapuá. São bem pretinhas e costumam enrolar nos cabelos quando se sentem incomodadas. Eu sei disso porque a minha avó me ensinou. E elas também não têm ferrão. Que incrível, Davi! Você nos ensinou sobre mais uma espécie de abelha. Essa nem eu conhecia, disse Márcia à turma. Enquanto as crianças observavam e aprendiam sobre as abelhas, Melinda observava de longe aquela movimentação. Para satisfazer sua curiosidade, ela voou bem perto de Jean, o aluno autista da turma. Ao ver a abelhinha tão próximo, mostrou um interesse especial por ela e suas emoções transbordavam, pois se deparou com algo novo e estimulante. Seu rosto se iluminou com um sorriso radiante, transmitindo uma mistura de admiração e respeito pela natureza. A turma se despediu delas, mas o fascínio que sentiam por esses pequenos insetos permaneceu. Dona Fátima percebeu o interesse dos alunos sobre o mundo das abelhas. Decidiu então iniciar um projeto de resgate das abelhas e criar na escola um meliponário. Isso permitiria que todas as crianças convivessem com as abelhas de forma pacífica. As crianças aprenderiam a respeitar as abelhas e a importância da biodiversidade. Melinda ouviu tudo e foi até sua colmeia contar para sua rainha, que ficou muito aliviada ao saber da notícia. Dona Fátima avisou para todos da escola que chamariam um meliponicultor para fazer o resgate das abelhas. No dia marcado para a demolição, o senhor João, esposo de Dona Fátima, que era um meliponicultor experiente e apaixonado por abelhas, chegou à escola com todo o equipamento necessário para realizar o resgate, com cuidado e segurança. Junto com Dona Fátima, eles foram até a antiga casa e iniciaram o resgate. Com todo cuidado, o senhor João retirou as colmeias e colocou-as dentro de uma caixa apropriada para abelhas jataí. As abelhinhas, inicialmente um pouco assustadas com o barulho das máquinas e a grande movimentação, tentaram fugir, mas logo perceberam que estavam sendo salvas, se acalmaram e quando o senhor João colocou o ninho dentro da caixa, elas começaram a entrar, entendendo que agora teriam uma nova casa. As colmeias foram levadas para o meliponário Fim da Picada, que era cuidado pelo senhor João, até que o meliponário da escola estivesse pronto para receber as novas moradoras. Melinda, Abelinda, Mirabel e Melvi aguardavam ansiosos para o dia de viverem em sua nova casa, mas aproveitaram a estadia no meliponário do senhor João para conhecerem as novas espécies de abelha, como a mandaguari, mirim, mandaçaia e borá. Durante 50 dias, a escola se mobilizou para preparar um lugar especial para as abelhinhas. Fizeram abrigos para protegê-las do sol, plantaram flores, pintaram um lindo mural, fizeram painéis de boas-vindas,
aprenderam sobre o ciclo de vida delas, experimentaram mel, pólen e até criaram uma música para elas. No dia marcado para a inauguração do meliponário, teve festa para comemorar a chegada das abelhas. A criançada estava toda animada. Muitos convidados e até jornalistas aguardavam a chegada das colônias da rainha Mirabel e da rainha Abelinda. Mas tiveram uma surpresa. Além das 2 colônias de Jataí, o meliponário da escola Terra Prometida ganhou outras 2 colônias de abelhas, Mandaguari e Mirindroriana. O senhor João levou também uma caixa didática que permite a visualização do trabalho da colônia sem danificar suas estruturas. Assim, as crianças puderam ver por dentro como são os ninhos das abelhas. Foi uma experiência única. A turma do agrupamento 5 se reuniu na frente do meliponário com os olhos cheios de entusiasmo. Uma música animada começou a tocar. As abelhinhas pareciam dançar ao som da música, voando em harmonia com as batidas. A apresentação foi uma sincera homenagem às pequenas polinizadoras. Esther, vestida de abelha rainha, dançava radiante e encantava os visitantes. Ela sabia que não era apenas uma dança, era a forma de expressar a gratidão pelo trabalho importante que as abelhas proporcionam. Ao final da apresentação, as crianças aplaudiram e as abelhinhas zumbiram com alegria, parecendo expressar a sua aprovação. A caixa das abelhinhas foi cuidadosamente colocada em um lugar seguro no meliponário, onde havia um jardim com muitas flores coloridas. Luiara, uma aluna da escola, abriu as caixas permitindo que elas fizessem o seu primeiro voo na nova casa. Melinda foi a primeira a sair e ficou encantada com o novo lar, cheio de flores perfumadas e néctar abundante. A partir desse dia, as abelhinhas Jataí, Mandaguari e Mirim viveram em paz na escola. Elas voavam de flor em flor, polinizando e produzindo mel delicioso. E assim, a história das abelhinhas da escola Terra Prometida se espalhou por toda a cidade, ensinando a todos a importância de cuidar da natureza e preservar esses seres maravilhosos que nos presenteiam com o doce néctar do seu trabalho.